Argilius e o Rei da Chama. Conto eslavo. Era uma vez. Em uma certa terra distante, reinou um rei e uma rainha, eles que tiveram 3 filhas e um filho. Como o rei e rainha estavam juntos, conversando um dia sobre assuntos familiares, o rei disse à sua consorte: sempre que nossas filhas se casarem, seremos obrigados a dar a cada um de seus maridos uma parte do nosso reino, e assim o reino será muito diminuído. Penso, portanto, que não podemos fazer melhor do que casar as 3 com nosso filho, e assim o reino permanecerá inteiro. Em mais 8 dias, a colheita terminará, e então celebraremos as núpcias. O filho ouviu esse discurso, pensou consigo mesmo: isso nunca acontecerá. Agora, o rei e a rainha foram para um lugar distante da fazenda, para supervisionar os ceifeiros. Alguém se aproximou da janela, bateu nela, e disse ao príncipe: pequeno príncipe, vim me casar com sua irmã mais velha. O jovem príncipe respondeu: espere um momento, você deve falar com ela diretamente. Ele chamou sua irmã mais velha, e assim que ela entrou no quarto, ele a pegou nos seus braços, e jogou-a pela janela. Porém, ela não caiu no chão, mas em uma ponte dourada, que era muito, muito longa, na verdade chegava até o sol. Seu amante desconhecido pegou-a pela mão, e conduziu-a ao longo da ponte dourada para o seu reino, no centro do sol, pois este desconhecido era o Rei Sol. Por volta do meio-dia, alguém bateu na janela e disse, como o primeiro: pequeno príncipe, quero casar com sua segunda irmã. O pequeno príncipe respondeu: espere um momento, você deve falar com ela diretamente. E então, ele foi para o quarto de sua segunda irmã, levantou-a, e jogou-a para fora da janela. Ela também não caiu no chão, mas em uma carruagem no ar. 4 cavalos, que nunca cessaram, bufando e empinando, foram atrelados a ele. O desconhecido se colocou na carruagem, e enquanto brandia com o chicote, as nuvens se espalharam de modo a formar uma estrada. O movimento das rodas da carruagem era como uma tempestade, e eles desapareceram em um instante. O desconhecido era o rei do vento. O pequeno príncipe ficou muito feliz em pensar que já tinha arranjado pretendentes para 2 irmãs, e quando anoiteceu, alguém bateu na janela. Ele disse: você nem precisa falar, eu sei o que você quer. E lá fora, ele jogou sua irmã mais nova. Ela caiu em um riacho prateado. O desconhecido a pegou pelo braço, e as ondas carregaram-na gentilmente até a lua, pois seu amante não era outro senão o rei da lua. O jovem príncipe então correu bem feliz para sua cama. Quando o rei e a rainha retornaram no dia seguinte, ficaram muito surpresos ao ouvir o que seu filho tinha feito, mas, como eles tinham agora 3 tão poderosos genros, como os reis do sol, vento e lua, eles ficaram muito satisfeitos, e disseram ao jovem príncipe: veja, quão grandiosas se tornaram suas irmãs através de seus maridos. Você deve tentar também encontrar alguma poderosa rainha, para ser sua esposa. O príncipe respondeu: já tenho a cavadisca, e nenhuma outra será minha esposa. O rei e a rainha ficaram bastante chocados com esse discurso audacioso, e tentou dissuadir o seu pensamento, por todos os tipos de argumentos racionais, como, no entanto, eles não tiveram sucesso. E então finalmente disseram: bem, então vá em frente, meu filho, e que o céu guie você em seu empreendimento precipitado. O velho rei então tirou 2 garrafas do baú e as deu ao seu filho, com estas palavras: veja, meu filho, esta garrafa contém a água da vida, e esta é a água da morte. Se você borrifar um cadáver com a água da vida, ela será restaurada à vida, mas se você borrifar uma vida com esta água da morte, ela irá imediatamente morrer. Pegue essas garrafas, elas são meu maior tesouro, talvez elas possam ser úteis para ti. Agora, todos os cortesãos começaram a chorar excessivamente, especialmente as damas, que eram todos muito afeiçoadas ao príncipe,
Ele, no entanto, estava muito alegre e cheio de esperança, beijou as mãos de seus pais reais, colocaram as garrafas sobre sua pessoa, o da vida do lado esquerdo, e o da morte do lado direito. Saiu, cingiu sua espada e partiu. Ele já havia viajado para longe, quando chegou a um vale que estava cheio de homens mortos. O jovem príncipe pegou sua garrafa de água da vida, e borrifou um pouco nos olhos de um dos mortos, que imediatamente se levantou, esfregou os olhos e disse: "Ah! Quanto tempo eu estava dormindo!" O filho do rei lhe perguntou: "O que aconteceu aqui?" Ao que o morto respondeu: "Ontem lutamos contra a cavadisca, e ela cortou todos nós em pedaços." O filho do rei disse: Vocês estavam tão fracos, que não conseguiram se defender contra uma mulher. Você não merece viver." E então ele aspergiu-o com a água da morte, sobre a qual o homem caiu novamente, morto, entre os outros cadáveres. No vale seguinte, estava um exército inteiro na mesma situação. O príncipe reanimou novamente um dos mortos, e perguntou: "Você também lutou contra a cavadisca?" "Sim", respondeu o morto. "Por que você fez guerra contra ela?" Retomou o príncipe. "Você não sabe", juntou-se aos mortos, "que nosso rei deseja se casar com ela, mas que ela não quer ninguém como marido. Quem a conquistará? Saímos contra ela com 3 exércitos. Ontem ela destruiu um, já esta manhã, ao nascer do sol do segundo, e ela está neste momento lutando contra o terceiro." O príncipe aspergiu o orador com a água da morte, e imediatamente ele também caiu no chão. No terceiro vale, estava o terceiro exército. Reanimou um dos guerreiros, que disse: "A luta só agora terminou, Cavadisca matou a todos nós. Onde devo encontrá-la?" Perguntou o príncipe. "O castelo dela fica do outro lado daquela montanha", respondeu o guerreiro, e afundou novamente assim que o príncipe o borrifou. Argilius, assim era chamado o príncipe, atravessou a montanha e chegou ao castelo de Cavadisca. Ele entrou. Ninguém estava lá dentro. No quarto de Cavadisca, estava pendurada uma espada, que não deixou de saltar da bainha, e então entrou novamente. "Ho, ho, já que você está tão inquieta", pensou Argílio, "eu tomarei posse de ti. Tu me agrada mais do que minha própria espada, que nunca se agita a menos que eu a empunhe." Então, ele tirou sua própria espada e trocou por outra. Ele mal tinha feito isso, quando Cavadisca, de repente, apareceu diante dele. "Quem ousa invadir meu castelo?" exclamou ela. "De então, você deve lutar comigo." Ela agarrou a espada da parede. Argilius desembainhou a lâmina para a qual ele tinha acabado de trocar a sua. Eles começaram a lutar, mas na primeira vez que suas espadas se cruzaram, a de Cavadisca parou no meio. Então ela disse com alegria: "Tu és meu noivo." E caiu em seu pescoço, e beijou-o e acariciou-o, e imediatamente tornou-se sua esposa. Depois de terem vivido algum tempo felizes juntos, Cavadisca disse uma manhã: "Amado marido, eu devo deixá-lo por um curto período de tempo. É a primeira e última vez que me separarei de ti. Em 7 vezes 7 dias retornarei, e daí em diante nossa vida fluirá em felicidade ininterrupta. Tudo no castelo está sob seu comando, apenas não entre no quarto mais distante, grandes infortúnios podem nos acontecer se você fizer isso." Tendo dito estas palavras, ela desapareceu. O tempo passou muito pesadamente para Argilius depois que a esposa o havia abandonado. Ele vagou por todo o castelo, até que finalmente ele chegou à câmara mais distante. Em um impulso de curiosidade, ele abriu. Ali viu um velho, cuja barba era de fogo. Esta era rei chama Holofernes, mas Argílio não sabia quem ele era. O velho tinha 3 aros de ferro em volta do corpo, que amarrava-o suspenso à parede. "Salve, jovem", disse ele, "e veja, minha barba é chama,
estou com muito calor, me dê uma taça de vinho. Agora, como Argílio era muito gentil, deu-lhe uma taça, e assim que ele bebeu, um dos aros em volta de seu corpo cedeu. Ele riu e disse: Você me aliviou muito, dê-me agora outra taça. Argilius fez isso, e quando o rei das chamas esvaziou isso, outro arco cedeu. Ele riu novamente e disse: 2 vezes me deste vinho, agora me dê um cálice de água. E quando Argilius fez o que ele solicitou, o terceiro aro saltou e o rei chama desapareceu. Cavadisca não realizou metade de sua jornada, antes que Holofernes estivesse ao seu lado. Ele se dirigiu a ela, e sua barba balançava de raiva. Você me rejeitou por teu marido, mataste 3 dos meus exércitos, tu me detiveste na prisão, agora estás em meu poder, e agora não serás minha esposa, mas a mais baixa de minhas servas serás. Desde seu casamento com Argilius, Cavadisca havia perdido todo o seu poder, portanto sua resistência foi em vão. Em 3 saltos, o rei das chamas já havia levado ao seu reino. 7 vezes 7 dias se passaram, e Cavadisca não retornou. Então, Argilius ficou muito inquieto, e ele resolveu ir ver seus 3 cunhados, e perguntar se eles poderiam lhe dar alguma informação sobre onde Cavadisca estaria. Ele chegou primeiro ao palácio do Rei Sol, que naquele momento estava voltando para casa. Bem-vindo, cunhado, começou ele. Ah! Querido cunhado, disse Argilius, estou em busca de minha esposa Cavadisca, você não sabe onde ela está? Você não a viu? Não, respondeu o Rei Sol, eu não a vi. Talvez ela só seja visível à noite, nesse caso, você deve perguntar ao nosso cunhado, o Rei Lua. Eles então tomaram um lanche juntos e sentaram-se até a noite chegou, quando Argílio foi para a Lua. Rei. Ele chegou ao seu palácio no momento em que o Rei da Lua estava prestes a começar sua peregrinação noturna, e Argilius tendo disse o que queria, o Rei da Lua respondeu: Eu não a vi, mas venha, junte-se a mim em minha noite peregrinação, talvez a descobramos. Eles vagaram a noite toda, mas não a viu. Então disse o Rei da Lua: Já é hora de ir para casa, mas lá vem nosso cunhado, o Rei do Vento, fale com ele, que ele dirige por todos os lugares, talvez ele tenha visto dela. O Rei do Vento estava ao lado deles, e quando ele ouviu os negócios de seu cunhado, ele disse: Certamente eu sei onde ela está.